noite. Cheguei aqui. Bem-vindos. Boa noite, gente. Bem-vindos. Monique, Camila, boa noite. Vamos esperar, aguardar um pouquinho, o pessoal vai chegando. Tá melhor? O som tá bom, gente? Me digam aí, por favor. Tá mudo. Acho que eu vou tirar o som. Certo. Ok. Vamos aguardar um pouquinho. Oxi. Fica. Oxi. Quer ficar não? Pronto. Ok. Mandar aviãozinho aqui. Quem puder também mandar aviãozinho aí por aí também. Hoje vamos finalizar o livro. E hoje é dia das crianças, né? Então parabéns aí às criancinhas. Vamos mandar os aviões aqui pra gente começar. Vamos aguardar. Vamos lá. Ana, tudo bom com você, querida? Boa noite. Vamos mandando aviãozinho aí. Vamos finalizar o livro hoje, capítulo 60 hoje. Vamos falar de doação, de serviço, de caridade. Hoje é dia das crianças, né? Dia da Senhora Aparecida. E vamos estudar. Eliane, bem-vinda. Boa noite, querida. Olá. Vamos começar. Vamos fazer a nossa prece, fechando o olho. E agradecendo a Jesus por esse momento, convidando a espiritualidade amiga para nos ajudar, nos intuir e aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Que o Mestre Jesus nos envolva neste momento, que esteja conosco e que a espiritualidade também esteja em nossos lares e o nosso guia espiritual nos intua neste momento e nos envolva. Muito obrigado por tudo, meu Deus, que assim seja. Linda Mi, tudo bom com você, querida? Olá, bem-vindas. Maria Jerusa, Linda Mi, Eliane, Camila e Ana. Se vocês puderem, eu vou até colocar aqui, quem puder. Mais tarde eu vou fazer leituras do livro Minuto de Sabedoria. Aí vocês colocam numerações aí de 1 até 288, tá? Que eu vou fazer leitura.
Quem puder, tá? Fiquem à vontade. Se for quiser ser marcado também, tá? Vou fixar o comentário para vocês. Quem for chegando, quiser escolher, certo? Vamos lá. Vamos começar. Gabriela, bem-vinda. Boa noite. Acho que ela passou e foi. Que às vezes cai, tá travando. Deixa eu até mudar o filtro aqui, que acho que é o filtro às vezes. Pronto, deixar esse borboletinho, eu gosto dele. Gleison, bem-vindo. Aldenice, obrigado aí por contribuir. Sinta-se à vontade para escolher a numeração aí, tem um fixado aí, tá? Quem quiser participar, quem quiser escutar a mensagem também, fica à vontade. Certo? Então vamos começar. Como eu sempre aqui, quem é novo aqui, me chamo Babi, quem é novo aqui, seja bem-vindo. E hoje a gente tá terminando o livro. Lampadário Espírita, esse livrinho aqui. E dia 24, que é domingo, que a gente vai começar agora com encontros semanais no domingo, às 4h30 da tarde, e a gente vai ler um livro de Hermância do Fogo, que acho que hoje ainda eu publico qual é o livro, qual será o livro. Então a gente vai ter encontros semanais, o nome dos nossos encontros vão ser Encontro com Jesus, tá? Porque todo encontro, toda live que a gente vê, toda live que a gente faz é com Jesus. Então eu nomeei esse projeto aí de Encontro com Jesus. Então todos nós vamos nos encontrar com Jesus nos domingos, às 4h30 da tarde. Vamos ler, estudar esse livro, tá? Esse livro é um pouco mais de página do que eu acho que é a mesma quantidade de mensagem desse livro aqui, só que é um estudo um pouco mais minucioso, né? Eu tenho um pouco mais de informações. Então acho que vai durar no máximo meia hora, né? Que eu vou pegar alguns pontos importantes pra gente ler, tá? Pra estudar, certo? Deixa eu printar aqui as numerações pra gente começar. Boa noite, Lourdinha, querida, tudo bom? Olá, Will. Obrigado aí pela companhia de vocês. Quem chegou agora, quem quiser escolher um número aí do livro Minuto de Sabedoria, eu vou marcar vocês mais tarde, tá? Escolha uma numeração que eu vou marcar vocês nos stories. Quem quiser ver a mensagem, né? Ouvir. Então vamos lá. Deixa eu baixar um pouco aqui. Vamos lá. Doação no serviço. Capítulo 60. Lampadário Espírita, né, de Joana de Ângeles e de Valdo Franco. Diante dos mutilados, deste ou daquele teor, que te buscam um concurso no campo fraternal, onde elaboras, examinas as próprias dificuldades que te impedem o voo às regiões mais altas da vida e sentes o verbo silenciar nos lábios, como se estes, calcinados pela aflição silenciosa, se negassem a desbordar as palavras de carinho e calor que enflorescem a vida. Vencido por cansaço incoercível, tu te detens ouvindo os de esperança violada e caídos no desassossego, acorrentado às íntimas dores que escaldam a mente, como se a tua agonia e somente ela merecesse superior lenitivo. As tuas horas transcorrem entre problemas no lar e da oficina de trabalho, e ao defrontares a ânsia dos que esperam solução repentina para as inquietações que os dominam, deixaste arrastar por dominadora rebelião interior. Os teus olhos, acostumados agora às paisagens reais das lutas de sublimação, lutas que são a forja e a bigorna para todos nós, perderam a beleza, embora a claridade do sol continue desdobrando panoramas de excelsa pintura em todos os lados. Paulatinamente te enclausuras na lamentação sem palavras, no pessimismo impertinente, na rebeldia silenciosa. Bem-vindos aí quem chega, Luiz, Rosilene, quem chegou mais aí foi, cadê? Lourdes, já falei, Andressa também, bem-vindos. Borboletas, né? Olhos que não são meus, só de outra encarnação, mas faz parte.
Inquietam-te tantas dores somadas às tuas dores, azogarram-te os ouvidos tantos choros convulsivos, mulcinando a patética dos teus soluços. Retempera, porém, o ânimo. Então ela já inicia falando das nossas dores, né? Do que a gente passa, e cada um sabe aí o que passa, o que ouve, o que sente. Sabe o que cada um aí todos os dias passa dentro do coração, os problemas que vive, né? As dificuldades internas que tem e as dificuldades que a gente tem de combater, né? Esses defeitos. Então ela fala aqui do cansaço, né? Fala aqui das calúnias às vezes, né? Que escutamos críticas às vezes para nos parar, para nos desanimar. Fala também do ambiente de trabalho, dentro do lar. Então, todo um contexto onde a gente vive. Cada um sabe o contexto que vive aí, as dificuldades que tem. E às vezes a gente se sente sufocado, né? Por estar sentindo a dor. Mas a dor aí ela é necessária. Aí vai depender da gente escolher para qual lado a gente vai focar. A gente pode sentir a dor, mas a gente pode olhar para o alto, né? Porque essa dor vai ser um pouco mais amenizada. Tá? Então ela nos convida aqui, né? Ela nos informa, né? Essas inquietações, esses desequilíbrios que a gente sente ainda em relação a esses problemas, essas dores ainda do mundo, provas e expiações, que todos nós ainda precisamos passar, necessitamos passar, necessitamos nos transformar ainda. Então, às vezes, a gente se prende e paralisa por conta disso, né? Mas o mundo de prova e expiação não é só mundo de dor e sofrimento. Justamente essas dores, né, e sofrimentos é que nos fazem se reerguer, nos levantar. E existem momentos alegres, não é só de sofrimento. E para a gente esse momento de dor não é um momento feliz. Claro que estou dizendo aqui, estou romantizando nada, mas essa dor é necessária. Mas no final desse processo a gente entende por quem está passando por isso, então a gente se torna mais forte. Então é algo bom, né? A espiritualidade, ela vê você naquele momento de dor e ela sabe que você vai conseguir passar. Ela te incentiva, mas ela passou por isso. E ela sabe que a gente vai conseguir passar, né, pelo problema. Então, ela tá ali junto da gente para incentivar, né? Darcizinha, bem-vinda. Continuando aqui. Se estiveres disposto a mudar os clichês mentais, verificarás que te deixas vencer por sofrimentos de pequena monta, a que ofereces muita consideração, esquecendo que a melodia do auxílio que canta em toda parte está esperando por braços dinâmicos e corações resolutos. Descerra os lábios e consola, o canto amistoso da tua voz, socorrendo, musicará a pauta da tua tristeza, reunindo notas para o festival da alegria, no recinto do teu espírito. Distente as mãos na direção do socorro fraternal e a alavanca de serviço, em que os teus braços se transformarão, impulsionar-te-á na escalada vigorosa para cima. Esquece as sombras que tingem de escuridade as tuas esperanças, e a luz que acendas no caminho dos que te buscam será a lâmpada clarificadora para iluminar a rota dos teus pés. Ama, esforçando-te a princípio, mesmo que se demorem do teu paladar afetivo os ressaibos de muitos desamores que te lancearam, e constatarás, sorrindo, que a maior felicidade no amor pertence a quem ama, né? Como é verdade que há muita incompreensão na terra, mas não menos seguro, e que há muita aspiração de entendimento entre os espíritos que avançam no trâmite para os rumos infinitos. Deixa-te, portanto, transformar em harpa de amor, tangida por mãos espirituais, e as vibrações dos acordes espalhados na comunidade sofrida, em que te situas, formarão a bela sinfonia no bem, tradutora do bem infinito em toda a terra. Quem quiser aí comentar sobre a mensagem, fiquem à vontade, tá, gente? Eu posso comentar e ler a mensagem de vocês, tá? Nivalda, boa noite, querida. Jesus, incompreendido no reduto das mais carinhosas afeições,
Dilatou as expressões do próprio sacrifício, sorvendo sem reclamos nem queixumes o conteúdo abundante do fel e do vinagre da má vontade, encorajando, amando os companheiros tíbios e cantando com no país dos corações, fazendo-se ele mesmo a mais augusta oferenda de amor à humanidade. Bonita mensagem, né, gente? Então, ela continua aqui na outra parte, que a gente deve aí tomar essa atitude de mudar o clichê mental, né? Mudar a sintonia, né? E mudando a sintonia, a gente não vai deixar de ter dor, a gente não vai deixar de ter ainda. A gente precisa passar, a gente não vai deixar de passar por isso. Mas ela nos convida, e Jesus nos convida a gente, quando estiver passando pela dor, tentar entendê-la e colocar essa confiança nesse momento, aprender a ter a confiança, aprender a ter a força, a fé, para que a gente entenda por que está passando por aquilo, né? Não importa se você errou ontem, se você errou hoje ainda, mas o que importa é que você precisa dessa renovação interior, precisa dessa inspiração, desse movimento, né? De querer realmente mudar. Porque às vezes a gente deixa de avançar porque fica lamentando o passado, ele está lamentando outras coisas, não consegue andar direito, né? Não consegue avançar. Então ela nos pede aqui também para que a gente dê esse passo, né? Saia dessa sintonia de culpa, de martírio. Wagner, bem-vindo. Então ela pede aqui, descerra os lábios e consola. O canto amistoso da tua voz, socorrendo, musicará a pauta da tua tristeza, reunindo notas para o festival da alegria no recinto do teu espírito. Então ela fala aqui para a gente fazer o máximo possível, né, ajudar as pessoas do que elas estão precisando. Às vezes é só um abraço, né? E muitas vezes a gente é um pouco diferente, a gente não percebe as coisas. E a gente precisa aí desse impulso, né? Dessa atenção, né? Dos mínimos detalhes no nosso dia a dia. Infelizmente a gente acaba errando, mas faz parte da nossa aprendizado. A gente precisa aprender com essas coisas. E Jesus aqui, Joana de Ângelis, né? Nos convida a amar, a nos esforçar, a perceber esses momentos. Muitas vezes esses momentos você tá do lado ali, ou então você sorri com alguém, né? Esses momentos são muito valiosos para outras pessoas e você aprende muito com essas coisas, com esses momentos, não é? Então são esses pequenas sementes, pequenos momentos, né, de felicidade, porque a felicidade ainda não é deste mundo. A gente só vive pequenos momentos, mas são muito importantes e transformadores para a gente. E os momentos de dores também, tá? Então a gente tem que enxergar, né? Vamos começar a enxergar a partir desse momento, não que a gente vai mudar de hoje para amanhã, mas começar a repensar no próxima dor que chegar, né? E quem você vai recorrer, como você vai se sentir com medo faz parte, não há mal nenhum nisso, né? Você ter medo, sentir desespero, mas você precisa ir respirar, né? Deixar a dor chegar, você sentir a dor, sentir o medo, o desespero, mas que você busque depois que chorar, depois que respirar, você pedir ajuda, né? Você realmente sentir essa presença de Jesus no seu lado, no nosso lado, para que a gente aí raciocine como a gente pode fazer para mudar, para resolver o problema, né? Essas coisas aparecem na vida da gente para a gente amadurecer, para a gente aprender a resolver, né? A gente aprender a se modificar mesmo, tá? E às vezes a gente evita erros, mas tem pessoas que cometem os erros que a gente ia cometer. Então você também é um aprendizado, né? E a gente não deve julgar essas pessoas, a gente deve incentivar ela a mudar, estender a mão para ajudar ela, não é? E aprender, porque se ela fez aquilo, então eu devo me atentar mais se eu faço ou não. Então às vezes a gente, de vez apontar o dedo, de vez estender a mão para alguém, a gente aponta o dedo e fica julgando como se você nunca tivesse feito, que você nunca fosse suscetível a errar. Você às vezes pode até fazer coisas piores que aquela pessoa fez, mas devemos o quê? Aprender com o erro daquela pessoa e ajudar, né? E prestar atenção se está fazendo a mesma coisa ou se ainda não fez, e se você tem esse sentimento ainda de egoísmo, né? Todos nós temos ainda. Mas prestar atenção aí, rever essas atitudes que a outra fez, não ficar julgando, né? Então aqui fala também de Jesus, para terminar aqui,
fala dessa assistência espiritual, né, constante entre nós, que a gente muitas vezes esquece. E fala de Jesus, né, toda essa história dele, todo esse sofrimento que ele passou aos nossos olhos, porque aos olhos dele foi uma transformação, né? Foi um exemplo aí para a gente seguir, não é? A gente tem que enxergar todos os lados, tem que enxergar o que ele passou, né? O que ele quis mostrar para a gente e ensinar a parte aí, o lado do exemplo, né? Desses ensinamentos, do que ele falou, do que ele fez. Então temos que enxergar tudo, né? Cada respostazinha, cada símbolozinho, cada momentozinho que ele passou aqui traz um ensinamento. Não tem um que não tem alguma coisa, não é? Até o momento da cruz que muitas pessoas também às vezes não gostam, mas é importante falar. A gente não deve focar nisso. A gente deve focar em todos os momentos, né? Pelo menos no meu entendimento. E em relação à doutrina espírita se baseia no ensinamento de Jesus, né? Os exemplos dele, não é? E todo um contexto faz parte, todo um contexto tem um significado, né? E assim, na parte da cruz ali, entre dois ladrões, aí já ensina muita coisa, né? Quer dizer que ele quis trazer pra gente não julgar, pra gente entender que o outro é falho também, né? Dani, Big Talk. Bom, quem chegou agora, gente, se tem vontade, escolha a numeração aí de 1 ao 288 do livro Minuto de Sabedoria. Escolha a numeração para eu fazer uns stories mais tarde, quem sentir a vontade de ser marcado, tá? Para eu fazer uma leitura, para você escolher a numeração e talvez essa mensagem seja realmente o que você esteja precisando ouvir, né? E assim a gente finaliza o livro, gente. Graças a Deus, mais um livro, tá? Mais um livro tops de Joaninha. E vamos aí continuar o estudo com o Evangelho e o Livro dos Espíritos para terminar. Tá? E ela nos pede aí para ler no Livro dos Espíritos, a parte do livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Aí a pergunta que eu vou ler aqui, né, sobre o tema é expiação e arrependimento, que é a pergunta 990 e 991. Que ela não complementa a outra aqui. Então, Kardec pergunta na pergunta 990. O arrependimento tem lugar no estado corporal ou no estado espiritual? Qual o estado, né? Obrigado, queridos. No estado espiritual, né, a espiritualidade responde o seguinte: no estado espiritual, mas ele pode também ter lugar no estado corporal, quando compreendeis bem a diferença do bem e do mal. Então aqui fala que existe, né, o arrependimento, né, o sentimento de arrependimento vem do espírito, mas também a gente sabe muito bem que o corpo sente tudo, que o corpo dá respostas de tudo que a gente sente. Então o corpo também vai sentir, né? Mas a princípio é o espírito. O espírito aí, o corpo só está doente, o corpo só está debilitado por conta do nosso espírito debilitado. Porque se a gente estivesse bem, né? Nesse mundo ninguém está 100% bem. Se eu lembro logo só do sábio, porque eu pergunto, você está bem? Ele diz, infelizmente nem todo mundo aqui está bem, né? Mas eu digo que no momento estou bem. Mas a humanidade inteira hoje não está 100% bem, né? Então, o que o corpo está sentindo, o espírito está pior ainda, está sentindo mais dor ainda. Então, por isso a importância da gente cuidar do corpo e do espírito, da mente. E tudo é um conjunto, tá? Então, arrependimento é importante, mas também é um movimento de mudança também. Porque a gente às vezes se prende muito à culpa, ao arrependimento e ao martírio e não avança, não continua a andar, né? E 991. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? Qual é a consequência desse estado de arrependimento, né? No estado espiritual. O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira uma nova existência que poderá expiar suas faltas. Então, ele tem existências anteriores que erra muito, que faz muita besteira, que fala muita besteira, né? Não age de acordo com as leis de Deus e ele deseja uma nova oportunidade justamente para ajustar essas faltas. E é nesse momento aqui, tem a véu do esquecimento, né, antes de vir para cá. E quando a gente chega aqui, quando chega esses momentos de provas que a gente pede, né, e as expiações que a gente tem que passar por conta de faltas anteriores que a gente fez, aí quando chega aqui,
a gente desiste porque a gente acha que não é capaz de passar por alguma dor, algum sofrimento. A gente mesmo pede, quando chega aqui a gente se sente incapaz de passar, mas é necessário, né? Então tudo isso é para a gente se melhorar, né? Prestar mais atenção nos detalhes, nas coisas e aprender também, não é? Aprender com as pessoas também, com os erros das pessoas e prevenir, né? Voltar para o plano espiritual melhor do que a gente chegou aqui, né? Mas também não achando que vai fazer tudo numa encarnação só. É fazer o melhor que você pode. E às vezes o melhor a gente acha que é tudo, a gente às vezes acha que não foi o suficiente, mas fez o seu melhor, não é? Então, o evangelho hoje aqui, para a gente terminar o estudo, é do capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Aí ela nos pede para a gente ler: os sãos não têm necessidade de médico. Então vamos ler aqui, gente, para terminar. Que é o item 11 e 12, que eu vou ler para a gente aí terminar com chave de ouro, para a gente finalizar esse raciocínio aí. Quem quiser comentar, trazer os seus pensamentos aí sobre a mensagem, pode escrever aí, que eu leio depois. Aí, os sãos não têm necessidade de médico. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo-os ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Quem entrou aí, bem-vindo. Cadê? Troll, né? Certo, bem-vindo. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos dóceis de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece-disse que uma faculdade não tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que delas abusa. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico, porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe a coloca na mão. Não é bem mais o culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido,
com a perda ou desmoralização de sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsediá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais, com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores, é simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É neste sentido, somente, que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Então ele fala num ponto aqui da mediunidade, fala que Jesus veio para os doentes, né? E esse exemplo da mediunidade, as pessoas vê muito de fora a questão dos fenômenos, né? Que é só fenômeno. Mas na verdade, né, tem até um livro falando sobre mediunidade e fala muito sobre a parte moral, além do conhecimento do estudo da mediunidade. Fala da parte moral, sobre as nossas atitudes perante o nosso dia a dia, né? Por exemplo, nesse livro fala que para ter uma reunião mediúnica, uma assistência espiritual, né, um desenvolvimento, não é necessário apenas a gente estudar. É importante porque a gente vai sair daquela ignorância de não saber alguma coisa naquele momento, tem que ter a ciência, né? Mas mais importante que isso também é você procurar ser uma boa pessoa, ter boas intenções, né? Você realmente ter uma intenção boa naquele momento para ajudar os irmãos. E não necessariamente você tem esse pensamento que só vai ter espírito superior ali. Porque a mediunidade em si é um instrumento de amor, de doação, não é? Então tem que ter essa boa vontade, esse coração aberto para ajudar a todos, tá? Sabendo que a espiritualidade vai estar do teu lado para te ajudar ali, naquele momento. Então, todas as pessoas, né, vêm com essa faculdade, ela é orgânica, independentemente de religião. Todo mundo tem uma mediunidade, seja um pouco mais aguçada, outras não. Mas independentemente disso, depende muito como a gente vai usar ela, né? Então, às vezes você vê, você ouve, mas você às vezes não tem aquele sentimento de ajudar. Você não quer ajudar, tá? Você quer, às vezes, só pensa em si, né? Você não tem aquele sentimento de realmente ajudar e você só pensa que aquilo ali só você pode ter, ou então não divide com ninguém, ou então não procura se instruir, não é? Então não está sabendo usar, não está sabendo aí se doar. E tem pessoas que só tem a questão da intuição, né? A questão de você ser intuído, né? Durante algum momento e você querer realmente ter essa vontade de ajudar. Então, independentemente do seu grau de mediunidade, não é? Porque a mediunidade em si é algo orgânico, é um instrumento que Deus nos presenteou para a gente usar, para a gente se doar, nos ajudar também, porque quando a gente usa, né, desenvolve aí, distribui essa energia que a gente precisa distribuir, a gente primeiro nos ajuda, né? E depois, consequentemente, essa energia é doada para outras pessoas. Então, independentemente de qualquer pessoa, ela tem. Se ela se esforça, se ela não se esforça, se ela é doente ou não. Os doentes somos nós, né? Espíritos imperfeitos. Então, Jesus veio para os doentes, né? Não foi para os sãos. Então, quem é são aqui nesse planeta Terra, né? Então, todos nós somos imperfeitos ainda, mas um dia chegaremos lá. Então, aqui o ponto central da mensagem, do conjunto da mensagem em si, é você ter esse esforço, né, de mudar, de realmente ter boas intenções, de querer se transformar, de não parar no meio do caminho, de não se deixar levar por dificuldades e dores. É importante, mas às vezes a gente foca muito na parte ruim e esquece que aquilo ali é para te acordar, é para te ajudar e paralisa ali. Então, a mediunidade, né, é um exemplo aí, um instrumento, né, para a gente se doar, né? Então, a gente tem que procurar juntar a moral e o conhecimento, né? A parte moral e a parte do conhecimento. O planeta Terra hoje, ela está muito evoluída na parte do conhecimento, a parte tecnológica, mas a parte moral não está, né? Não está sabendo usar, não está sabendo distribuir esse conhecimento e ajudar quem precisa, né? 100%. Porque todo mundo aqui é imperfeito.
Então a parte moral está bem deficiente ainda. Então a gente precisa juntar esses dois, fazer um equilíbrio aí nesse uso. Então a gente também deve, em qualquer circunstância, seja nas redes sociais, seja no dinheiro, em qualquer ferramenta que a gente tiver disponível, nossas virtudes, nosso conhecimento, as nossas habilidades, então tudo aí que a gente tem disponível, a gente tem que saber usar, né? Tem que ter a verdadeira intenção de ajudar, né? Então o ponto central aqui é a boa intenção, é o coração aberto para ajudar as pessoas, em qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de atividade, né? Então é isso, gente, a mensagem. Acho que eu falei demais hoje, passou do horário. Então vocês, mais uma vez aí eu vou fazer a prece, tá? Tem uma mensagenzinha aqui fixada. Quem quiser escolher, quem chegou agora, quiser escolher a numeração de 1 a 288, eu vou ler mais tarde. Quem sentir a vontade de ser marcado, vocês colocam a numeração aí, tá? Para poder marcar vocês e fazer a leitura nos stories mais tarde. Antes de dormir eu faço. Então daqui a pouco eu faço. Vou ver o horáriozinho melhor, mas eu vou marcar vocês de acordo com a numeração que vocês escolherem, tá? E aí, Dani, um dia de cada vez, com constância, marchando rumo à evolução. Eu sempre comento aqui que Joana fala muito disso, é um processo, a gente não respeita esse processo, não tem paciência, né? Por exemplo, a gente quer ter paciência. Aí vem momentos pra gente treinar a paciência, e nesse momento a gente se revolta, reclama, né? Então, isso faz parte do processo. É sofrer, é chorar, mas depois se levantar. Isso faz parte, né? Não é só sorriso, não é só alegria, não é só momentos aí de felicidade, né? Então, vamos terminando aqui. Obrigado pela companhia, certo? Deixa eu printar aqui o do Josino. Quem quiser mais, fiquem à vontade. Vamos fazer a nossa oração aqui. Deixa eu ver quem está disponível aqui para fazer a prece. Se alguém pode fazer, acho que não. Deixa eu chamar aqui a nossa querida amiga. Ver se ela pode. Se não, tudo bem. Se ela entrar, eu vou ter que colocar um pause aqui. Quem falou aqui, cadê mais o comentário? De Eliane. Suas palavras foram fortaleza, com certeza. Eu que agradeço, estamos agradecendo a Jesus, né? Não é a mim, na verdade, só instrumento só. E aí, querida? Boa noite. Boa noite. Para a gente finalizar aí com chave de ouro, nosso estudo aí desse mais um livro, o terceiro livro já aqui da página. É o terceiro. Hoje foi fantástico essa leitura. E aí, diga o que você acha, sua opinião aí, divulgue a vibração também e a prece, fica à vontade. Tá bom. Sobre essa coisa de conhecimento, as pessoas separam muito o conhecimento do emocional. E a cada dia a gente está aprendendo que isso não é o correto, né? Que a gente tem que realmente viver nessa junção do que é entender e sentir. Porque se você só entende e não sente, não funciona. E se você só sentir e não entender, também não vai funcionar, né? Então você precisa realmente conhecer o Evangelho, conhecer os ensinamentos do Cristo e tratar isso com o amor, né? Botar esse conhecimento dentro da sua vivência com o sentimento. E os médiuns, né? Os médiuns, os conscientes, eles já estão fazendo isso, já estão com esse trabalho de agrupar, de ajustar o conhecimento com o sentimento. Mas aí tem muita gente, e aí eu me incluo nelas, entendeu? Que tá 880, né? Se dedicando 80% na emoção, no sentimento, no fazer, no se doar, e esquecendo do conhecimento, esquecendo de entender o processo.
E aquela outra turma que está no... Ah, eu preciso estudar o livro dos médios, aí eu preciso estudar esse livro, eu preciso estudar essa informação, eu preciso entender sobre reencarnações, sem parar para vivenciar isso na prática com o sentimento. Ah, eu preciso olhar se meu vizinho está precisando de mim, né? Se eu saio na rua e eu dou um bom dia, eu tenho que olhar para quem eu estou dando bom dia, para ver se ele precisa de mais alguma coisa além do meu bom dia só. Hoje é dia das crianças, né? Quantos adultos estão com sua criança sufocada, precisando que você olhe para eles e diga: oi, como é que você está? Você está bem? Como é que está a sua família? Como é que está o seu coração? Né? Do que você está precisando? Quer conversar? Quer desabafar? Quer uma oração? Vamos fazer uma oração comigo? Né? Eu acho tão lindo isso, quando você está muito aperreada, que alguém diz assim: ô amiga, vamos fazer uma oração comigo? Pronto, já disse tudo. Essa pessoa está dizendo que está do teu lado, né? Essa pessoa está dizendo que ela talvez não possa fazer nada por você, mas na hora que você vai fazer uma oração com ela, todo um amparo espiritual está descendo para nos socorrer. E isso é conhecimento com emoção, com a prática. É a teoria e a prática juntinhos. É isso. Ó, resumi a live toda, né não? Gilvan, Gilvan Silva, bem-vindo. Bem-vindos aí quem entrou depois. Sou Babi, para quem não me conhece aqui. Aqui é o último capítulo hoje do livro. Aí, depois da prece, eu posso dar uns recados finais. Eu acho que eu dei esse recado no início, mas eu vou falar no final depois, do próximo livro, tá? E a gente só vai voltar dia 24, cai no domingo. Então, a gente só vai ter encontro nos domingos. Mas eu vou dar mais detalhes depois. E aí, você fazer alguma divulgação, algum merchan aí, uma oração, o que você quer fazer? Eu posso fazer uma oração. Posso fazer uma oração para todas as crianças adultas, né? Senhor Jesus, modelo e guia do nosso planeta, que estás sempre conosco e disseste: deixai vir a mim esses pequeninos. Estavas dizendo que deveríamos nos libertar dessa cobrança social, onde os adultos têm que ser muito racionais, têm que ser muito comprometidos com o ter. Estava nos dizendo que nós devemos nos libertar disso e olhar para dentro da gente, para essa criança que é pura, que acredita no bem, para essa criança que é a centelha divina que tem dentro de cada um de nós. Para que essa criança ria, para que essa criança sonhe, para que essa criança acredite que cada um de nós, não só pelo dia da criança, mas pela certeza de que somos seres divinos e que temos dentro de nós, todos nós temos, essa inocência infantil, que possamos olhar para nós mesmos e para o nosso próximo com essa leveza, com essa inocência de saber que estamos aqui para amar e para servir, para ser feliz e fazer o outro feliz. Que nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que nos escutam nesse instante, possam abraçar essa ideia e espalhar mais amor e mais sorrisos
por todo o nosso planeta, por todo o nosso universo. E que assim seja. Assim seja, obrigada, querida. Essa Não. oração belíssima aí. E a gente está finalizando o livro hoje. Vamos entrar com um novo livro dia 24 e vamos modificar o dia e o horário. Só vai ser uma vez por semana por aqui. Dá o nosso próximo encontro por aqui pelo Ser Espírita no domingo, dia 24, na outra semana. E a gente vai estudar um livro sobre felicidade, né? O orgulho também, de Hermance Dufour. Então, eu vou divulgar o nome do livro mais tarde. Eu acho que vou divulgar hoje, né? Porque o pessoal está esperando aí qual é o nome do livro. Bárbara não fala, Bárbara não fala. Então, eu vou falar hoje qual é o livro. E agradecer aí também a companhia de todos nesse tempo todo aí, né? Inclusive, semana que vem, de amanhã a hoje, a gente faz um ano de canal. Graças Que a Deus, legal. a dificuldade está nos ajudando aí nesses estudos, nesse aprendizado o ano todo, 2020, 2021. E é só agradecer a vocês, porque o canal aqui, né, a página não é só minha, é de Jesus, da espiritualidade, todo mundo aqui participa e acompanha, então é de todo mundo aqui, né, não é nada meu, não. Então, agradecendo a todo mundo, e eu gostaria que você perguntasse aí, falasse se tem mais alguma divulgação, alguma coisa para falar. Você quer que eu cante? Falar da vibração aí, das vibrações das 10 horas, se quiser cantar, você pode cantar, fica à vontade aí. Hoje não tem estresse, não. Tem não. Vamos cantar o quê? Vamos cantar uma coisa bem agradável, assim, bem animadinha, que hoje é dia das crianças, né? Vamos cantar algo bem animado, bem animado. A Marquinhos entrou aí, ó. Não falou em música, ele já tá ouvindo. Mas aí a gente pode cantar assim. Dê um sorriso, só sorriso aberto. Sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta muito de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, mais depressa levanta e começa a cantar. Mais depressa levanta e começa a orar. Foi. Gostei da música, gostei. Depois passa a letra. É linda. Eu passo sim. Então, obrigada, É gente, linda pela porque companhia. das borboletinhas, tua nem achei. É muita borboleta, eu gosto muito de flor, de borboleta, viu, gente? Já, acho que o pessoal já percebeu já nos stories que eu coloco muita flor e muita coisa rosinha, né? Eu gosto muito. Sou muito da natureza aí, parece, acho que é faz parte, né? Todos nós fazemos parte Faz da parte. natureza, não é? Então, obrigada pela companhia, obrigada pela sua prece, sua música. E agradecendo aí a Will, Marcos, Linda Minha, mamãe aí, Josino, Eliane, Troll, Eric e Camila. Obrigado aí, buenas noites para todos. E quem chegou aí foi Gi, bem-vinda. Estamos finalizando aqui a live e só voltamos por aqui dia 24, tá? Quem vai iniciar o novo estudo. E amanhã tem Encontro Espírita, para quem não conhece, não segue. Encontro Espírita faz parte de acho que umas 8 pessoas aí. E amanhã a gente vai fazer a segunda live do estudo do Homem Integral de Joana de Ângeles. É uma roda de conversa, tá? Quem quiser participar amanhã, às 8 horas da noite. Eu só vou aparecer por lá em dezembro, tá? Em dezembro eu estarei lá conversando com vocês. Então, muito obrigada pela noite aí, pelas músicas, pelos comentários. Obrigada a você. Tá, querida? Tchau, Beijo. gente.